Olá, sou o professor Guilherme Claude. Vamos falar um pouco sobre racismo no Brasil. Mas para isso, vamos ao título: Como desenvolver nossa cidadania hoje em dia? Bom, aqui nós temos aqui a parte um, combate ao racismo. Nós vamos dividir essa aula em alguns temas bastante complexos, tá, gente? Nós precisamos entender que a cidadania também envolve o que? Questionamentos, tá? Algo que precisa ser bem explicado. Então vamos lá. De acordo com a resolução de 6 de janeiro de 2020, que trata o componente curricular cidadania, uma das finalidades dessa disciplina é proporcionar questionamentos e reflexões sobre o cuidar do outro, cuidar da natureza, igualdade na diversidade, o respeito, a solidariedade, a amizade, a família, os direitos, os deveres, enfim, temas que possam construir a humanidade no cidadão e desenvolver práticas pedagógicas que afetam a vida humana na escala local, regional e global. Bom, então nessa primeira parte aqui, eu estou explicando o porquê da disciplina cidadania, né? Que é um componente muito importante que vai fazer questionamentos e reflexões sobre diversos temas, como cuidar do outro, cuidar da natureza, diversidade, respeito. E para isso, nós precisamos entender que primeira palavra, respeito ao próximo. É um exemplo de como exercer a cidadania no dia a dia e abrange a igualdade de tratamento, independente de etnia, sexo, condição social ou idade. Aí é que nesse contexto iniciaremos nossa reflexão com um tema complexo: racismo. Então é necessário compreender, quando se discute racismo, a sua relação com o processo histórico de desvalorização das pessoas negras. Bom, negras. Aí nós temos um contraponto. Aqui é o processo histórico, e aí nós temos a herança escravagista. Então vamos lá. A herança escravagista, assim como aconteceu em muitos países, é o ponto de partida para entender o racismo. Então, processo histórico de desvalorização das pessoas negras e uma herança escravagista. O fato é que, mesmo após a abolição, a escravidão e a segregação racial no país deixaram heranças racistas que se refletem em diversos setores da sociedade, seja nos índices de pobreza ou nas oportunidades perdidas diante de um preconceito velado. Preconceito velado, gente, é aquele preconceito em que sabe que existe, mas ninguém diz, né? Por isso que é o chamado preconceito velado. Então, gente, aqui após a abolição da escravidão, houve o que? Uma segregação, ou seja, uma separação racial, tá? Por causa dessa herança racista que se reflete em diversos setores da sociedade. Bom, uma das causas também desse racismo é a visão eurocêntrica. Vamos lá. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que povos de origem europeia seriam mais inteligentes e capazes para dominar e prosperar, enquanto os negros e indígenas foram, por muitas vezes, considerados animais. Então, essa visão eurocentrista justifica o racismo aqui, ó. Então, os motivos agora do racismo no Brasil estão associados à longa escravidão e à tardia abolição, que foi feita de maneira irresponsável. Na verdade, a tardia abolição foi feita de maneira irresponsável, pois não se preocupou em inserir as pessoas libertas na educação e no mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje. Então, gente, nosso país foi um dos últimos a ter a abolição. Por isso aqui que foi feito de uma maneira totalmente irresponsável e que simplesmente deixou os negros à margem, né, da sociedade, sem trabalho, analfabetos, e aí foi o que? Um processo muito difícil. Agora vamos falar de lei, algumas leis no Brasil aqui, sobre crime de racismo. No artigo 1º e 20, temos a seguinte questão: serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, isso aqui são crimes previstos em lei. Vamos falar de um estudo de caso aqui, 3 estudos de caso para compreender o racismo hoje em dia.
O caso George Floyd. George Floyd, então vamos lá, nos Estados Unidos. No dia 25 de maio, um funcionário de uma loja local em Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, acionou a política sobre uma possível compra com uma nota falsificada. Aquele indivíduo acusado era George Floyd, homem negro, de 46 anos, e pai de uma menina de 6 anos. Ao chegar até o local, o policial o imobilizou no chão com seu joelho asfixiando seu pescoço. Jorge morreu por uma parada cardiopulmonar ali na hora. Bom, curiosidade aqui, policial, no caso aqui, era branco. E aqui nós temos a descrição de George Floyd, homem negro, 46 anos e pai de uma menina. E aí o acusou, tendo então, ele morreu no local, e essa história causou uma grande comoção nos Estados Unidos. E no Brasil? O racismo existe no Brasil e se mostra cada vez mais presente em nossa sociedade. Vamos lá. Alguns exemplos aqui que foram evidenciados na mídia. No clássico entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão, um segurança foi xingado de macaco por 2 torcedores. Uma cozinheira disse que foi chamada de crioula durante uma discussão no restaurante em que trabalhava. Já uma cuidadora recebeu uma oferta de trabalho preconceituosa por um aplicativo de mensagens. Exemplos aí que nós temos que observar. Aqui, uma charge, o racismo também é alvo de crítica, né? Aqui, olha só essa parte aqui, essa charge. Viu aí? O presidente disse que o racismo é coisa rara no Brasil. Em um tom irônico, você tem esse menino negro que está engraxando o sapato em uma condição, né? E ele diz, tão rara quanto a humanidade e o bom senso numa declaração dessa, né? Podemos perceber, então, que o racismo existe e tem que ser combatido de diversas formas. Então, diga não ao racismo. Aqui nós temos aqui uma charge que faz referência à abolição da escravidão no Brasil. Enquanto as elites aqui comemoravam a abolição, olha só, quem serve a elite. Então, é uma crítica também na sociedade. Tem também o Dia da Consciência Negra, que é uma importante data para refletir sobre racismo e sobre nossa cidadania. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Outro estudo de caso aqui, o menino João Pedro, 14 anos, foi vítima durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tomou um tiro pelas costas, segundo o laudo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, João Pedro era outra vítima do racismo. Ele também, não coloquei que ele era negro, né, de periferia. E aí você tem uma operação desastrosa da polícia do Rio de Janeiro. Houve uma operação em que saiu atirando e a bala acertou João Pedro, né? Então, cada uma das vítimas fatais teve seu destino em diferentes expressões do mesmo preconceito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Foi pelo racismo estrutural que recai sobre a população negra desde a primeiríssima infância, ou seja, começa cedo. Tá? Enquanto nos Estados Unidos houve uma onda de protesto com o movimento Vidas Negras Importam, no Brasil não teve esse movimento. Bom, o escritor Laércio Portela analisa. Em plena pandemia de coronavírus, Mirtes e Miguel deveriam estar em casa, protegidos e com salário integral de mãe garantido. Mirtes, a mãe, Miguel, o filho. A patroa era atendida no apartamento por uma manicure e não cuidou de Miguel, como Mirtes cuidava dos filhos dela. A patroa, Sari Corte Real, deixou a criança entrar no elevador sozinha. Mais do que isso, apertou no 9º andar e voltou para casa, conclui. Então, gente, esse caso aqui do garoto Miguel está sendo até hoje discutido na mídia, porque enquanto a patroa Sari estava na manicure, o filho da empregada, que é o Miguel, estava sob os cuidados dela, só que deixou a criança sozinha. Tá? Então, vejam bem, esse caso aqui evidencia um racismo. Né? A patroa era atendida no apartamento por uma manicure. E o garoto subiu, né, o elevador sem ninguém e ele queria brincar, e aí eles
se descuidou e caiu do apartamento. E aqui é uma imagem muito forte, né, fazendo alusão a esse caso. Então mudaram as estações, nada mudou. Eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim tão diferente. E vê se não demora. Tá vendo? Essa questão do racismo ainda existe em nossa vida, mas de forma diferente. Por que será? Muito forte essa imagem, não é? Olha só. Parece uma coleira. E olha aqui. Bom, pessoal, aqui temos uma homenagem para as duas vítimas de racismo, George Floyd e aqui João Pedro. Pessoal, a questão do racismo, então, tem que ser combatida. E esses dois estudos de casos aí refletem isso que existe e que nós temos que lutar contra isso, exercer nossa cidadania contra práticas que não são convenientes, não são aceitáveis hoje em dia. Então é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço, até mais.